Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pela história do pensamento, explorando um dos encontros mais importantes entre filosofia e religião, o neoplatonismo cristão. Já parou para pensar como a filosofia grega antiga ajudou a moldar a teologia cristã que conhecemos hoje? É exatamente essa história que vamos desvendar, essa fusão intelectual que aconteceu principalmente entre os séculos 4 e 6, foi um momento decisivo para o pensamento ocidental. E nesse diálogo, o neoplatonismo, com sua visão espiritual e hierárquica do universo, mostrou-se o parceiro perfeito. A filosofia neoplatônica, organizada por um filósofo chamado Plotino, tinha como ponto de partida um princípio supremo, Uno. Imagine o Uno como uma fonte de luz infinita, pura e transcendente, da qual tudo o que existe emana, como raios de sol que se afastam da sua origem. Essa emanação cria uma ordem, uma hierarquia na realidade. O Uno, aquele princípio impessoal e distante de Plotino, foi identificado com o Deus cristão, um ser pessoal, amoroso, criador de tudo e que cuida da sua criação. Essa adaptação foi genial, pois permitiu usar a lógica neoplatônica para explicar conceitos cristãos fundamentais, como a criação e a Santíssima Trindade. Uma das maiores heranças dessa união foi a forma como passamos a entender o ser humano. No neoplatonismo cristão, a alma ganha um lugar de destaque. Ela é vista como algo imaterial, racional, a nossa essência divina. A vida então se transforma numa espécie de peregrinação espiritual. A jornada da alma é elevar-se acima das distrações do mundo material, das preocupações do dia a dia, para buscar uma conexão, uma comunhão com Deus. Essa ideia influenciou profundamente a ética cristã. O desapego das coisas materiais e a busca por um propósito maior, transcendental, tornaram-se valores centrais. Não se tratava de negar o mundo, mas de ordenar as prioridades, colocando o espiritual em primeiro lugar. Além disso, o neoplatonismo ajudou a teologia a falar sobre Deus de uma forma muito mais sofisticada. Pense comigo, como descrever um ser que é infinito e perfeito usando nossa linguagem, que é limitada? Os neoplatônicos já lidavam com essa questão ao falar da transcendência absoluta do Uno. Os teólogos cristãos adotaram essa ideia para reforçar que Deus está além de qualquer categoria ou definição que possamos criar. Ele é sempre maior do que nossos conceitos. Ao mesmo tempo, eles não abriram mão da ideia de que Deus também está perto, presente no mundo. Essa é a imanência divina, que vemos na beleza da criação e, para os cristãos, de forma suprema, na encarnação de Cristo. Essa tensão entre um Deus totalmente transcendente e, ao mesmo tempo, intimamente presente, tornou-se um dos debates mais ricos e fascinantes da teologia. E quando falamos dessa síntese, um nome brilha mais forte: Santo Agostinho. A história de Agostinho é a própria personificação desse encontro. Antes de sua conversão ao cristianismo, ele foi um estudioso do neoplatonismo. Para ele, a filosofia não era inimiga da fé. Pelo contrário, a busca racional pela verdade era um caminho legítimo para se aproximar de Deus. Agostinho acreditava que nossa razão, quando iluminada pela graça divina, podia nos levar a entender as verdades eternas. Ele nos mostrou que fé e razão não são opostas, mas duas asas que nos ajudam a voar em direção à verdade. Essa perspectiva abriu as portas para séculos de diálogo entre o pensamento filosófico e a fé, marcando toda a filosofia medieval. O impacto não parou por aí. O neoplatonismo cristão também deu uma nova dimensão à forma como entendemos a história. A ideia neoplatônica de um ciclo de saída e retorno ao princípio foi reinterpretada como a história da salvação. A humanidade, que se afastou de Deus pelo pecado,
é chamada a retornar a Ele através da redenção oferecida por Cristo. Isso deu um propósito espiritual ao tempo. A história deixou de ser apenas uma sucessão de eventos e passou a ser vista como parte de um plano divino maior, uma narrativa com começo, meio e um fim glorioso. A ideia de uma subida da alma a Deus através da purificação e da contemplação silenciosa tornou-se central para a tradição mística. Grandes místicos como Pseudo Dionísio e Máximo, o Confessor, desenvolveram práticas espirituais focadas na interioridade e na busca silenciosa por Deus, bebendo diretamente da fonte neoplatônica. Suas ideias sobre a contemplação e a união com o divino marcaram profundamente a espiritualidade cristã ao longo dos séculos. Mas o neoplatonismo cristão nunca desapareceu. Seus conceitos continuaram vivos, pulsando na teologia, na filosofia e na arte cristã, mostrando uma incrível capacidade de se adaptar e permanecer relevante. O legado dessa tradição é a prova de que a fé cristã não é cega. Ela não rejeitou a razão, mas soube dialogar com ela, integrá-la e transformá-la numa poderosa aliada para explorar os mistérios da existência. Então podemos concluir que o neoplatonismo cristão foi muito mais do que um simples capítulo na história das ideias. Foi uma síntese poderosa e criativa que uniu o melhor da razão filosófica grega com a profundidade da revelação religiosa. E essa herança continua viva, nos lembrando até hoje da importância de manter o diálogo aberto entre fé e razão na nossa própria busca pela verdade. Espero que vocês tenham gostado dessa exploração. É um tema denso, mas absolutamente fascinante. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.